CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Olá, doutora Adriana Miller, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Muito bom estar com vocês nessa tarde de quinta-feira. A gente está digamos assim, numa corda bamba, numa linha que a gente pode cair para um lado, que é o lado, como essa pessoa é legal, ela ajuda as pessoas, vamos ajudar porque ela é bacana. E do outro lado, do exagero, daquele que quer aparecer, que quer se exibir, que gosta de mostrar que está fazendo alguma coisa pelo outro, para alimentar o próprio ego. E qual é o limite disso tudo, doutora Adriana? Porque a gente tem uma praça pública, que é a rede social, onde a gente coloca tudo da nossa vida, inclusive esses atos. Tem um limite aí? Pois é, né, Johnny? Vamos continuar a nossa conversa da semana passada exatamente com esse tema que você trouxe, que é super importante e especificamente nesse aspecto que todos nós vivemos hoje em dia, que são essas redes sociais e principalmente os likes monetizáveis, né? Então, fica todo mundo querendo postar tudo o que faz para poder exatamente ter mais visibilidade e, com isso, ganhar mais. E aí eu acho que você traz a palavra importante nesse cenário, que é o exibicionismo, o ego, né, que fica exacerbado. E aí a gente também, na semana passada, falou da temperança, né, como a virtude que vai fazer a diferença nesse cenário todo, ver a temperança como uma virtude que sempre fez a diferença no mundo real, também tem sua validade no mundo virtual, né? Porque, como vocês mesmos já falaram, é claro que quando a gente posta, uma pessoa que posta muito, excessivamente, né, quando a gente encontra esse tipo de postagem, o que passa é exatamente isso, a impressão que passa é exatamente essa, né, a pessoa está atrás de likes, ela está atrás de convencer o algoritmo de que ela é uma pessoa que vale a pena, né, tá na frente dos outros. E, ao mesmo tempo, tem aquela pessoa que, quando ela não posta nada, ela acaba perdendo uma grande oportunidade de incentivar as pessoas a terem ideias, né? Talvez ela poste ali sobre um assunto, um tema que vai chamar a atenção de pessoas ou que vai mostrar formas práticas de colocar em ação alguma intenção, né, que alguém teve de ajudar alguém, uma instituição, ou fazer uma boa ação, enfim, a busca da justa medida, ela é muito importante, né, porque a justa medida é exatamente poder mostrar para as pessoas coisas interessantes, boas e motivadoras, né, que motivem os outros para o bem. E quando você traz, Johnny, essa questão do ego, né, que esse excesso de visibilidade, ou essa busca frenética por likes e por visibilidade, mostra para a gente essa questão do ego nas redes sociais, eu lembro muito, tem uma área do conhecimento que chama logosofia, e eu acho interessante trazer isso porque ela fala que a temperança, olha que interessante, segundo a logosofia, a temperança é o sedativo psicológico que modera as rudezas do temperamento até que ele se extingue. Então, a temperança vem como esse moderador das rudezas do temperamento. Eu acho isso tão potente, porque é disso que nós estamos falando, né? A gente está falando do ego, a gente está falando da imposição de vontade, a gente está falando de posturas que são muito
fortes, né, assim, impositivas, e que não respeitam o espaço e o tempo do outro. E a temperança é esse moderador, é essa justa medida que ajuda todo mundo a encontrar esse ponto de equilíbrio das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para que possamos viver em harmonia uns com os outros, ou seja, viver de uma forma que não desrespeite, que não invada, que não faça com que o outro se sinta pior, né? Eu acho que o movimento da temperança é sempre algo em busca da gente poder promover um relacionamento mais equilibrado, harmonioso entre as pessoas. Por exemplo, dar alguns outros exemplos fora das redes sociais, tá, Johnny? Claro. Comida, né? Então, se a gente come demais, considerando então temperança como a busca da justa de medida, né? Se a gente come demais, a gente fica cheio, empazinado, se sentindo mal. Se a gente come de menos, a gente tende para uma desnutrição. Então, a busca da justa medida, ela se aplica para coisas muito tão simples quanto comer, quanto beber água, né? Água também, de mais ou de menos, né? Ela vai ter um efeito no nosso corpo. Amor, a gente costuma falar muito, né? Que amor demais, ele sufoca, ele não deixa espaço para o outro ser ele próprio, né? Por outro lado, o amor de menos fragiliza a relação a ponto de criar um estado de indiferença, né? Então, também do ponto de vista afetivo das relações, a temperança ela é bem-vinda, né? A nossa presença na vida de outras pessoas, ela é importante? Mas na justa medida, porque se é uma presença excessiva, ela acaba sendo algo invasivo, né? Eu não dou espaço para o outro ter a própria vida. E quem faz isso é o próprio indivíduo, né, doutora Adriana? Porque quando você para refletir sobre o impacto do que você está fazendo, as opiniões são diversas sobre isso, né? Principalmente quando a gente fala de caridade, quando a gente está falando de alguma ação que você está fazendo ali por conta própria, por causa dos seus objetivos, do que você acredita, aquilo vai ser julgado. E quem está fazendo, ela precisa ter muita certeza, né? Se eu vou divulgar ou não, se eu vou mostrar isso ou não. Tem que ser com base no que ela acredita, até para sofrer esses impactos e não ser tão afetado, né? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, porque... Eu estou dizendo que muitas vezes a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer com base na interpretação das pessoas. Vamos voltar ao exemplo da rede social. Vamos fazer aqui uma caridade, eu vou postar ou não. Se eu posto, posso receber uma série de críticas por aquela postagem, eu quero aparecer, enfim. E também pessoas defendendo. Muitas vezes essas opiniões afetam aquele que está fazendo, né? E se a intenção dele é boa, ele vai se ofender com aqueles comentários negativos. Quem está fazendo isso tem que estar muito preparado e ciente do que está fazendo e dos impactos, né? Porque hoje a gente tem feedback de tudo. Isso, entendi agora o seu ponto de vista. Sim, o que é importante é a gente sempre agir de uma forma coerente. A coerência, ela é irmã gêmea da temperança, né? Quando a gente começa a agir de forma coerente. Então, eu considero que isso é importante. O que eu tinha entendido anteriormente da sua pergunta até encaixa com essa minha resposta agora. Eu tenho uma intenção de fazer uma caridade, de ajudar alguém ou alguma instituição. Então, eu tenho essa intenção. Eu verifico se isso realmente é necessário para o outro, porque eu acho que muitas vezes a gente tropeça nesse quesito
E aí a gente faz com que a nossa caridade se torne algo impositivo e não necessariamente o outro precisa aceitar o que eu estou dando só porque eu estou sendo boazinha, né? Então, tá vendo que a temperança, Johnny, ela está acompanhando o tempo todo, ela está no início, na coerência. Eu vou fazer não porque está todo mundo fazendo, mas porque eu acho que é algo importante de ser feito. Segundo passo para a temperança entrar, eu vou verificar se isso realmente é importante ou então, para quem que essa minha ação vai ser realmente importante, impactante, vai surtir efeito. E o terceiro passo, também para a temperança ter sua função. Se eu quiser postar essa minha ação, entender que a forma como as pessoas vão receber e os comentários que elas vão fazer sobre isso que está sendo postado diz muito respeito a como elas estão recebendo isso e não necessariamente a minha atitude inicial. Por isso que é importante que a minha atitude inicial seja coerente com os meus valores, com os meus propósitos e não algo baseado em opinião dos outros, né? E aí a gente fecha um circuito de temperança, um circuito de boa ação. Eu ajo de forma coerente, eu verifico se isso vai surtir os efeitos positivos que eu espero que aconteçam, e depois eu posto com a intenção de mostrar para as pessoas boas ideias, divulgar boas ideias de ações que cada um pode querer repetir ou não, vai depender da coerência com os valores e os propósitos individuais de cada um. Mas a minha coerência faz com que essa opinião dos outros seja considerada como efetivamente ela é, uma opinião. Obrigado, doutora Então, uma Adriana. verdade. Obrigado por conversar com a gente hoje, viu? Imagina, Johnny, é sempre uma alegria e falar sobre temperança logo no início do ano, eu acho que faz muita diferença, que ela nos acompanhe durante o ano todo, na justa medida dos nossos passos, das nossas ações e dos nossos sentimentos. A gente espera também. Um abraço aí, até quinta-feira. Grande abraço!